Meu nome é Marina, tenho 32 anos, e o dia em que vi o sorriso falso do meu irmão se despedaçar em 1000 pedaços foi o mesmo dia em que meu pai, mesmo depois de morto, me deu a maior lição de justiça que eu poderia ter recebido. Ali, naquela sala sufocante do escritório do Dr. Henrique Almeida, advogado da família há mais de 20 anos, meu irmão Ricardo estava sentado ao meu lado, com aquele sorriso prepotente que eu conhecia tão bem. Fabiana, minha cunhada, tinha as unhas perfeitamente feitas apoiadas no braço dele, e os dois trocavam olhares cúmplices, como se já tivessem dividido mentalmente cada centavo dos 22 milhões de reais que a empresa do meu pai valia. Ricardo tinha acabado de me dizer, com aquela voz melosa que ele usava quando queria parecer bondoso na frente dos outros: "Vamos administrar isso juntos, Mari. Como irmãos de verdade, sabe? Papai ia querer assim." Eu só conseguia olhar para ele e sentir um nó na garganta, porque eu sabia exatamente o que administrar juntos significava na cabeça dele. Significava eu assinando papéis enquanto ele tomava todas as decisões. Significava eu sendo empurrada para um canto, enquanto ele finalmente assumia o controle total da Transbraga Logística, a empresa que meu pai construiu do zero. Mas quando o doutor Henrique ajeitou os óculos, pigarreou e disse: "Agora vou ler a cláusula final do testamento." Algo na sua voz me fez endireitar as costas na cadeira. E o que aconteceu nos próximos 5 minutos mudou tudo. Eu sempre fui a filha que não importava. Não de um jeito óbvio, sabe? Meu pai me amava. Disso eu nunca duvidei. Mas Ricardo era o primogênito, o homem da família, aquele que desde criança foi preparado para assumir os negócios. Eu me lembro de ter 7 anos e ver meu pai levando o Ricardo, que tinha 10, para o galpão da empresa. "Vem ver como funciona, filho. Um dia isso tudo vai ser seu." Eu ficava em casa com a minha mãe, aprendendo a fazer brigadeiro e assistindo novelinha. Quando eu tinha 12 anos e pedi para ir junto, meu pai bagunçou meu cabelo e disse: "Logística não é lugar para menina, Marina. É muito pesado, muito complicado." Eu engoli aquilo como engoli tantas outras coisas. Ricardo sempre foi o favorito óbvio, mas eu aceitava porque era assim que as coisas funcionavam na nossa família. Meu pai era de outra geração. Cresceu acreditando que homem cuida de negócio e mulher cuida de casa. Eu não culpava ele por isso, mas Ricardo transformou essa preferência em arma. Quando a minha mãe morreu, eu tinha 19 anos. Foi câncer, rápido e brutal. Eu tranquei a faculdade de administração para cuidar dela nos últimos 6 meses. Passava o dia inteiro no hospital, segurava a mão dela quando ela vomitava depois da químio, limpava ela quando não conseguia ir ao banheiro sozinha. Ricardo aparecia uma vez por semana, ficava 15 minutos, sempre com a desculpa de que estava cuidando da empresa para o pai poder ficar com a mãe. Mentira! Papai ia para a empresa de manhã e passava as tardes no hospital. Ricardo é que não queria ver a mãe definhar. Na última semana, quando mamãe já não abria mais os olhos, foi minha mão que ela segurou até o último suspiro. Ricardo chegou 2 horas depois que ela morreu, chorando alto, fazendo escândalo. No velório, foi ele quem todo mundo consolou. Coitado do Ricardo, perdeu a mãe tão cedo. Eu era só a filha que tinha a obrigação de estar ali. Depois que mamãe morreu, virei a empregada não remunerada da família. Continuei morando com o papai porque ele ficou arrasado e alguém precisava cuidar dele. Fazia comida, limpava a casa, organizava as consultas médicas dele, separava os remédios. Ricardo tinha casado com a Fabiana 2 anos antes e morava num apartamento nos Jardins que o papai tinha dado de presente de casamento. Eu dormia no meu quarto de infância, com pôster desbotado na parede, enquanto cuidava de um homem que ia definhando de solidade e tristeza. E sabe quantas vezes Ricardo ofereceu ajuda? Nenhuma. 0. Ele só aparecia para almoçar no domingo e reclamar que a comida estava sem sal. Foi a Fabiana quem envenenou de vez qualquer possibilidade de relação familiar saudável. Ela chegou como uma bomba na nossa vida quando Ricardo tinha 26 anos e ela 23. Bonita, eu admito. Cabelo liso e brilhante, sempre maquiada como se fosse para uma festa, unhas impecáveis. Mas havia algo nos olhos dela que me arrepiava, um cálculo frio. Ela não olhava para as pessoas, ela avaliava. E quando olhou para mim pela primeira vez, vi exatamente o que ela pensou. Essa aqui não é ameaça nenhuma. A primeira humilhação real aconteceu no Natal de 2018. Eu tinha 26 anos e tinha acabado de terminar a faculdade. Sim, voltei depois que meu pai insistiu, mas levei 8 anos para formar,
porque cuidava dele nas horas vagas. Ricardo e Fabiana chegaram na casa do papai com um embrulho enorme. É nosso presente para o senhor, sogro, disse Fabiana, toda meiga. Era uma maquete da expansão da Transbraga, um projeto que Ricardo tinha desenvolvido. Papai ficou radiante. Você tá pensando grande, meu filho. É isso mesmo. É assim que se faz. Eles passaram 2 horas discutindo o projeto. Meu presente? Um pijama que eu tinha bordado à mão com as iniciais do papai. Ele agradeceu distraído e deixou em cima do sofá. Encontrei o pijama 1 mês depois, ainda embrulhado, dentro de um armário. Mas esse foi só o começo. Fabiana tinha um talento especial para me diminuir em público enquanto sorria docemente. Num almoço de família, na frente dos tios, ela disse: Nossa, Marina, você não pensa em casar, não? Você já tem 27 anos, né? Vai ficar solteirona? Quando tentei responder, ela emendou: Ah, mas é tão bonito você cuidar do seu pai. É uma santa, coitada. Coitada. Ela sempre usava essa palavra. Marina não arrumou emprego ainda? Ah, coitada. Deve ser difícil competir no mercado sem experiência. Marina veio de ônibus? Coitada. Devia avisar que a gente passava para buscar. Cada coitada era uma facada disfarçada de preocupação. Ricardo nunca me defendia. Pior, ele ria, ou concordava. Teve uma vez que estávamos no aniversário de 65 anos do papai, num restaurante chique que Ricardo pagou para impressionar os sócios. Eu tinha acabado de conseguir um emprego numa empresa pequena de consultoria, ganhando R$ 2.000 por mês. Não era muito, mas era meu, sabe? Minha conquista. Comentei na mesa, feliz. Fabiana deu aquele sorriso de canto de boca e disse: Ai, que fofo, Marina. R$ 2.000. Isso é legal para ganhar experiência, né? E então virou para Ricardo: Amor, quanto foi mesmo aquele bônus que você recebeu mês passado? Ricardo, todo orgulhoso: 120 mil. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Papai nem olhou para mim. Só bateu nas costas do Ricardo e disse: Esse é meu garoto. Eu aprendi a engolir, respirar fundo, sorrir, mudar de assunto. Por fora, calma. Por dentro, uma mistura de raiva e dor que eu empurrava cada vez mais fundo. Porque o que eu ia fazer? Brigar? Causar um escândalo? Meu pai era velho, estava com a saúde frágil, tinha diabetes e pressão alta. Eu não queria que ele morresse vendo os filhos brigando. Então eu ficava quieta, aceitava, engolia. As humilhações foram escalando. Ricardo começou a me tratar como secretária dele. Me ligava de madrugada. Mari, lembra aquele documento que o pai guarda no escritório? Tira uma foto e manda para mim. Ou, Mari, o pai comentou alguma coisa sobre o contrato com a Transportes Maranata? Fica de olho e me avisa. Ele me usava como espiã doméstica. E eu, idiota, obedecia, porque achava que estava ajudando a família. Fabiana me tratava como empregada. Numa visita, ela literalmente me pediu para lavar a xícara dela. Ai, Marina, você se importa? Você sabe onde fica tudo aqui. Meu pai estava na sala ao lado e não disse nada. O pior aconteceu em março de 2023. Papai teve um AVC. Não foi grave, mas assustou todo mundo. Ele ficou internado 1 semana e quando voltou para casa estava fragilizado. Mal conseguia andar sem ajuda. Precisava de cuidados constantes. Contratamos uma enfermeira, mas eu continuei sendo a pessoa responsável. Ajustava travesseiros, dava banho, trocava fralda quando necessário. Ricardo aparecia no fim de semana, ficava meia hora, sempre atendendo ligações urgentes da empresa. Num desses fins de semana, ele me chamou na cozinha e disse: Olha, Mari, eu sei que tá difícil para você cuidar do pai. Se quiser, a gente põe ele numa clínica de repouso boa. Acho melhor para todo mundo. Eu gelei. Como assim, Ricardo? Ele não quer ir para clínica nenhuma. Ele quer ficar na casa dele. É, mas você não acha que é muito peso para você? Você tem sua vida, né? Que vida, Ricardo? Eu abri mão de tudo para cuidar dele desde que a mãe morreu. Ele deu de ombros. Escolha sua. Ninguém mandou. Ninguém mandou. Como se eu tivesse tido escolha. Como se alguém mais na família tivesse se oferecido. Foi nessa época que comecei a notar coisas estranhas. Papai, mesmo fragilizado, ainda era lúcido. E ele começou a fazer perguntas. Ricardo veio essa semana? Não, pai. E semana passada? Também não. Um dia ele segurou minha mão com aquela força trêmula que os velhos têm e disse: Marina, você é uma boa filha, melhor do que eu merecia. Eu não entendi na hora, mas aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por semanas. 1 mês antes de morrer, papai pediu para eu chamar o Dr. Henrique, o advogado. Preciso revisar umas coisas do testamento, ele disse. Ricardo ficou sabendo e ligou no mesmo dia. O que o pai quer mexer no testamento? Você sabe? Eu não sabia. E mesmo se soubesse,
não contaria para ele. Algo dentro de mim tinha começado a mudar. Depois de anos engolindo humilhação, uma fagulha minúscula de autorrespeito estava começando a brilhar. Eu respondi: não sei, Ricardo. Ele não me contou. E desliguei. O Dr. Henrique foi até a casa. Ficaram 2 horas trancados no escritório. Quando saíram, meu pai estava sério, mas havia uma paz no rosto dele que eu não via há anos. O advogado olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Parecia alívio, ou talvez justiça. Papai morreu 3 semanas depois, num sábado de manhã. Eu estava ao lado dele como sempre. Segurava a mão dele. Ele abriu os olhos, me viu, sorriu de leve e disse: você sempre foi minha filha mais forte, Marina. Perdão por ter demorado tanto para ver. Foram as últimas palavras dele. Ricardo chegou 3 horas depois, chorando escandalosamente de novo. Fabiana usava óculos escuros enormes e um vestido preto que parecia ter sido escolhido para um editorial de moda. No velório, ouvi ela sussurrando para uma amiga: 22 milhões é o que vale a empresa. Fizemos uma avaliação informal mês passado. 22 milhões. Ela estava contando o dinheiro antes mesmo de enterrarmos meu pai. Se você já foi humilhado por alguém da sua própria família, alguém que deveria te amar, mas que só fez te diminuir, deixa um like nesse vídeo. E se você quer saber como eu virei o jogo contra meu irmão e minha cunhada, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu na leitura daquele testamento foi além de qualquer coisa que eles poderiam imaginar. Comenta aqui embaixo. Você ficaria em silêncio por anos ou confrontaria logo? O funeral foi no domingo. A leitura do testamento foi marcada para a sexta-feira seguinte, 8 dias depois. Doutor Henrique deixou claro que era obrigatório que todos os herdeiros estivessem presentes. Ricardo estava confiante, Fabiana estava radiante, eu estava vazia. Durante aquela semana, fui praticamente invisível. Ricardo assumiu todos os arranjos, como se fosse o único filho. Tomou decisões sobre cremação versus enterro. Cremação, mais moderno, sobre a cerimônia, pomposa, cheia de sócios e clientes, sobre tudo. Eu só observava e planejava, porque veja bem, durante os meses cuidando do meu pai, eu tinha aprendido muito mais sobre a empresa do que Ricardo imaginava. Papai, nos momentos de lucidez entre as dores, conversava comigo, contava sobre contratos, sobre funcionários problemáticos, sobre decisões difíceis, e começou a me contar sobre Ricardo. Seu irmão é bom no operacional, Marina, mas ele não tem visão de longo prazo, ele quer resultado rápido, quer impressionar. Isso não constrói empresa, isso destrói. Outra vez, fico pensando se errei em colocar tanta responsabilidade no Ricardo tão cedo. Ele nunca teve que lutar por nada. Você teve que lutar por tudo. Comecei a prestar mais atenção. Entrei algumas vezes no escritório do papai quando ele dormia e olhei os documentos que ficavam abertos na mesa. Encontrei anotações dele, listas de preocupações. Ricardo gastando demais em projeções que não se concretizam. Preciso verificar as despesas corporativas. Cartão Ricardo. Conversar com Henrique sobre proteções no testamento. 2 semanas antes de morrer, papai recebeu uma ligação. Eu estava no quarto ao lado e ouvi tudo. Era um fornecedor, cobrando um pagamento atrasado. Seu filho Ricardo garantiu que esse mês estava pago. Já faz 3 meses. Papai ficou branco. Depois que desligou, ele ficou sentado na cama, olhando para o nada. Quando percebeu que eu estava na porta, disse: Marina, vem aqui. Sentei ao lado dele. Ele segurou minha mão e falou devagar: eu não vou estar aqui para sempre. E quando eu não estiver, você vai ter que ser forte. Mais forte do que você já foi. Você me promete que vai ser forte? Eu prometi, sem entender completamente. Na quarta-feira, antes de morrer, ele teve uma conversa longa com o Dr. Henrique. Eu levei café para eles e ouvi fragmentos. Garantir que ela esteja protegida. Cláusulas específicas. Não pode ser contestado. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Quando o advogado foi embora, ele me deu um abraço apertado e um olhar que dizia tudo sem dizer nada. Foi só depois que ele morreu que encontrei a carta. Estava dentro da gaveta da mesinha de cabeceira dele, dentro de um envelope com meu nome. Abri com mãos tremendo. A letra trêmula dele dizia: Marina, minha filha amada, se você está lendo isso, eu já parti. Perdoe-me por não ter sido o pai que você merecia enquanto eu estava vivo. Passei anos valorizando o filho homem, porque fui criado para achar que isso era o certo. Fui burro. Você é mais forte, mais leal e mais capaz do que seu irmão jamais será. Confiei coisas a ele que eu não devia ter confiado. Dei poder a ele que ele não soube usar com sabedoria. Nos últimos meses, com você ao meu lado, eu finalmente enxerguei a verdade. Você nunca me pediu nada. Nunca me cobrou reconhecimento, apenas me amou.
E eu, velho tolo, só percebi isso tarde demais. Mas não tarde demais para corrigir alguns erros. Confie no Dr. Henrique. Confie em mim. E confie em você mesma. Você é mais do que eles acham que você é. Muito mais. Com amor eterno, papai. Chorei por 2 horas lendo aquela carta. Li e reli até decorar cada palavra. Depois, sequei as lágrimas, dobrei o papel e guardei no bolso. Pela primeira vez em anos, eu não me senti pequena. Eu me senti preparada. Procurei o Dr. Henrique na quarta-feira, 2 dias antes da leitura do testamento. Ele me recebeu no escritório dele, uma sala enorme, com estantes de mogno cheias de livros jurídicos. Ele tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos, um ar de quem já viu tudo na vida. Quando sentei, ele me serviu café e disse: "Seu pai me pediu para ter essa conversa com você antes da leitura oficial." Meu coração acelerou. Ele deixou instruções? Deixou. Mas não posso revelar o conteúdo do testamento antes do dia oficial. O que posso te dizer é o seguinte: seu pai era um homem muito mais atento do que as pessoas imaginavam. Ele observava, anotava, guardava informações e nos últimos 6 meses de vida, ele me pediu para investigar certas irregularidades. Que tipo de irregularidades? Dr. Henrique se recostou na cadeira. Seu irmão estava desviando dinheiro da empresa. Não muito. Uns 50, 60 mil reais por mês. Usava para manter um padrão de vida que o salário dele não comportava. Viagens, restaurantes caros, presentes para a esposa. Seu pai descobriu revisando os extratos corporativos. Eu fiquei em choque, mas ao mesmo tempo não fiquei. Aquilo explicava tanta coisa. E meu pai sabia disso? Sabia. E documentou tudo. Eu tenho aqui. Ele bateu numa pasta grossa em cima da mesa. 3 anos de comprovantes, extratos, notas fiscais, registros de cartão corporativo, tudo. Seu pai poderia ter confrontado o Ricardo, poderia ter denunciado, mas ele escolheu outro caminho. E que caminho? Você vai descobrir na sexta-feira. O que eu posso te dizer agora é: não tenha medo. Seu pai te protegeu de todas as formas possíveis. E Marina... Ele fez uma pausa. Ele também te deu as armas para você se defender sozinha pelo resto da vida. Saí daquele escritório com o coração batendo descompassado. Passei os 2 dias seguintes me preparando mentalmente. Ensaiei manter o rosto neutro. Ensaiei não chorar. Ensaiei ser forte, como meu pai tinha me pedido. E então chegou a sexta-feira. O escritório do Dr. Henrique ficava na Avenida Paulista, num desses prédios antigos com elevador que parece de filme noir. A sala de reuniões tinha uma mesa comprida de madeira escura, cadeiras de couro e um lustre de cristal que projetava sombras nas paredes. Quando cheguei, às 14 horas em ponto, Ricardo e Fabiana já estavam lá. Ele usava terno azul marinho, gravata vermelha, cabelo engomado. Ela estava de vestido preto justo, salto agulha, perfume caro que invadiu a sala inteira. "Marina!", disse Ricardo, abrindo aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Era o sorriso que ele usava em reuniões de negócio. Falso, calculado. "Vem, senta aqui do meu lado." Ele apontou a cadeira ao lado dele. "Oi, Ricardo." "Oi, Fabiana." Sentei onde ele indicou. Fabiana me cumprimentou com 2 beijinhos no ar, aqueles que não tocam o rosto, e disse: "Nossa, Marina, você está cansada. Quer água?" Não era preocupação, era constatação. "Você está feia", é o que ela queria dizer. Dr. Henrique entrou pontualmente às 14h05, acompanhado de uma secretária que trazia uma bandeja com café e água. Ele sentou na cabeceira da mesa, abriu uma pasta grande e ajustou os óculos. "Boa tarde. Estamos aqui para a leitura do testamento do Sr. João Carlos de Matos Braga, falecido no dia 14 de outubro de 2024. Presentes os herdeiros diretos, Ricardo de Matos Braga e Marina de Matos Braga." Ricardo se remexeu na cadeira, ansioso. Fabiana apertou a mão dele por cima da mesa. Eu mantive as mãos no colo, quieta. "Antes de começar a leitura", disse Dr. Henrique, "preciso informar que o Sr. João Carlos revisou este testamento 3 vezes nos últimos 2 anos. A última revisão foi feita há 5 semanas e foi autenticada em cartório com testemunhas presentes. O documento é incontestável juridicamente." Ele olhou especificamente para Ricardo quando disse isso. Ricardo franziu a testa, mas não disse nada. Dr. Henrique começou a ler. A voz dele era firme, pausada, profissional. "Eu, João Carlos de Matos Braga, no pleno gozo das minhas faculdades mentais, declaro como última vontade." Ele passou pelos trâmites legais, pelas disposições gerais. Então chegou na parte dos bens. "Deixo para meu filho Ricardo de Matos Braga." Ricardo se inclinou para a frente.
atento. O apartamento localizado na Rua Augusta, número 2847, apto 82, no valor aproximado de R$ 1.200.000, já em seu nome desde 2015, como presente de casamento. Deixo também o veículo Audi A5 placas ABC 1234 e a quantia de R$ 300.000 em dinheiro, a ser retirada da minha conta poupança. Ricardo piscou. 300 mil? Só? E a empresa? Deixo para minha filha Marina de Matos Braga. Meu coração disparou. A casa na qual resido atualmente, na Rua dos Pinheiros, número 556, avaliada em R$ 2 milhões. Deixo também o veículo Honda Civic, placas XYZ 5 e 6 798. Pausa. E deixo a totalidade das cotas da empresa Transbraga Logística, representando 100% da sociedade, atualmente avaliadas em R$ 22 milhões. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Eu ouvi, mas meu cérebro demorou 3 segundos para processar. A totalidade? 100%? Ricardo explodiu. O quê? Como assim a totalidade? Isso é um erro, doutor. Meu pai não faria isso. Eu trabalho na empresa há 15 anos. Eu que toco aquilo. Dr. Henrique manteve a voz calma. Não é um erro, Sr. Ricardo. Seu pai foi muito claro nas instruções. Mas... Ricardo olhou para mim com uma mistura de choque e raiva. Marina não sabe nada de logística. Ela nunca trabalhou na empresa. Isso é um absurdo. Fabiana estava pálida. Os lábios dela se apertaram numa linha fina. Ela olhou para mim como se eu fosse uma barata que apareceu no meio da sala. Ainda não terminei a leitura, disse Dr. Henrique, com uma pontinha de satisfação na voz. Há uma cláusula adicional que o Sr. João Carlos fez questão de incluir. Ele ajustou os óculos de novo e continuou lendo. Reconheço que meu filho Ricardo trabalhou na Transbraga por muitos anos e tem conhecimento operacional relevante. Entretanto, após análise cuidadosa, cheguei à conclusão de que minha filha Marina demonstra as qualidades de integridade, lealdade e visão de longo prazo que são essenciais para a liderança da empresa. Por essa razão, instituo as seguintes condições. Ricardo estava branco agora. Fabiana segurava a bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Primeira, Ricardo de Matos Braga poderá continuar trabalhando na empresa na posição de gerente de operações, reportando-se diretamente à nova proprietária e CEO, Marina de Matos Braga. Seu salário será mantido no valor atual de R$ 18.000 mensais, sem participação nos lucros, até que Marina decida de outra forma. Ricardo se levantou bruscamente. Reportando a ela? Meu pai enlouqueceu? Sente-se, Sr. Ricardo, disse Dr. Henrique firme. Ainda não terminei. Ricardo sentou, mas estava visivelmente tremendo de raiva. Segunda, caso Ricardo não aceite as condições e decida sair da empresa, ele terá direito a uma indenização de R$ 200.000, mas nenhum direito a futuras participações nos lucros ou decisões. Terceira, e aqui o Dr. Henrique fez uma pausa dramática. Caso Ricardo ou qualquer pessoa, agindo em seu nome, tente contestar este testamento judicialmente, ele perderá automaticamente o direito à herança em dinheiro, ao veículo e à indenização de saída, ficando apenas com o apartamento que já está em seu nome. Quarta e final. Dr. Henrique olhou diretamente para Ricardo. Junto a este testamento, entrego a Marina de Matos Braga um dossiê completo, com comprovações de desvios financeiros realizados por Ricardo nos últimos 3 anos, totalizando R$ 2,1 milhões. Deixo a critério de Marina decidir se apresentará esses documentos às autoridades competentes ou se cobrará a devolução administrativa. Meu desejo é que a família resolva internamente, mas a decisão final é dela. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Ricardo estava congelado. Fabiana tinha lágrimas de raiva, não de tristeza, raiva pura, escorrendo pela maquiagem perfeita. Dr. Henrique fechou a pasta. A leitura está encerrada. Tenho aqui cópias autenticadas do testamento para cada um. Marina, preciso te passar esse dossiê em particular. Ricardo, você tem 15 dias para me informar se aceita as condições e permanece na empresa ou se prefere a indenização de saída. Ricardo finalmente encontrou a voz, mas ela saiu estrangulada. Ele me acusou de roubo. No testamento, ele documentou irregularidades, Sr. Ricardo. A palavra roubo seria sua, não dele. Mas... Isso não pode estar acontecendo. Ricardo olhou para mim com ódio puro. Você fez alguma coisa. Você manipulou o velho quando ele estava fraco.
Pela primeira vez eu falei. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não fiz nada, Ricardo. Eu só cuidei do nosso pai, todos os dias, enquanto você aparecia uma vez por semana e fingia que se importava. Ele começou, mas Fabiana o interrompeu, colocando a mão no braço dele. Vamos embora, ela disse com a voz gelada. Vamos resolver isso com advogados de verdade. Ela cuspiu a palavra verdade, olhando para o Dr. Henrique. Eles saíram batendo a porta. O estrondo ecoou pela sala. Dr. Henrique suspirou e olhou para mim. Você está bem, Marina? Eu estava? Eu não sabia. Sentia como se tivesse levado um soco no estômago e ganhado na loteria ao mesmo tempo. Eu não esperava isso. Seu pai queria que você soubesse. Ele tirou um envelope menor de dentro da pasta. Que essa decisão não foi fácil para ele, mas foi a decisão certa. E ele confiava em você completamente. Ele me entregou o envelope. Dentro tinha outra carta do meu pai, mais curta. Marina, se o Ricardo está furioso agora, é porque ele sabe que foi pego. Ele sempre foi orgulhoso demais para admitir erro. Eu dei a ele todas as chances do mundo de ser o homem que eu esperava que ele fosse. Ele escolheu outro caminho. Você não escolheu nada. Apenas foi quem você sempre foi. Honesta, trabalhadora, leal. A empresa está em boas mãos. Não tenha pena. Seja firme. Seja justa. Mas não seja fraca. Nunca mais seja fraca. Te amo, papai. Eu dobrei a carta com cuidado e coloquei na bolsa. Então, olhei para o Dr. Henrique. E agora? Agora? Ele sorriu pela primeira vez. Agora você é dona de uma empresa de 22 milhões de reais. E agora você decide o que fazer com ela. Os próximos dias foram um turbilhão. A notícia se espalhou pela família com a velocidade de um incêndio. Tios, tias, primos que eu não via há anos começaram a me ligar. Alguns para dar parabéns, interesseiros querendo se aproximar da nova herdeira rica. Outros para me convencer a fazer a coisa certa e dividir com o Ricardo, porque família é família. Minha tia Célia, irmã do meu pai, foi especialmente insistente. Marina, seu pai estava doente. Ele não estava pensando direito. Você precisa dividir isso com seu irmão. Vocês são os únicos filhos do João Carlos. Eu respondi com a mesma frase para todos. Meu pai estava lúcido e tomou a decisão que achou melhor. Vou respeitar a vontade dele. Ricardo tentou 3 estratégias em 2 semanas. Primeiro, tentou me convencer diretamente. Ligou chorando, dizendo que tinha uma família para sustentar, que Fabiana estava grávida. Mentira, descobri depois, que ele tinha trabalhado a vida inteira na empresa. E não era justo. Eu disse, Ricardo, você tem 2 opções, aceitar o cargo de gerente e trabalhar comigo, ou pegar a indenização e seguir sua vida. Você tem mais 1 semana para decidir. Quando percebeu que súplica não funcionava, ele tentou ameaças. Mandou mensagens dizendo que ia contestar o testamento, que tinha advogados bons, que ia provar que eu tinha manipulado o pai. Eu não respondi nenhuma mensagem. Apenas encaminhei tudo para o Dr. Henrique, que respondeu com uma carta formal, lembrando Ricardo da cláusula. Contestar, isso, perder tudo. A terceira estratégia foi a mais patética. Ele começou a espalhar mentiras sobre mim. Contou para os funcionários da empresa que eu era instável, que não sabia nada de logística, que ia falir tudo em 6 meses. Sorte minha que meu pai tinha funcionários leais. O gerente financeiro, Sr. Alberto, um senhor de 58 anos que trabalhava com meu pai há 20 anos, me procurou pessoalmente. Dona Marina, seu pai me deixou uma carta também. Pediu para eu te ajudar no que você precisasse. E eu quero que a senhora saiba. Metade do que o Ricardo fazia aqui era teatro. Eu e o João Carlos que segurávamos as pontas de verdade. Foi o Sr. Alberto quem me mostrou a extensão real dos desvios do Ricardo. Sentamos numa tarde inteira no escritório que tinha sido do meu pai. Agora era meu. E ele abriu planilha após planilha. Olha aqui, Dona Marina. Esse jantar de cliente de 8 mil? Eu conferi. Foi aniversário da Fabiana. Ela postou no Instagram. Esse treinamento corporativo em Cancún de 35 mil? Lua de mel atrasada deles. Está tudo documentado. Não eram só pequenos desvios. Ricardo tinha criado um sistema. Ele aprovava despesas falsas, dividia com fornecedores amigos, recebia propina de algumas transportadoras para dar preferência nos contratos. Nos últimos 3 anos, ele tinha desviado 2,1 milhões, exatamente como meu pai tinha dito. E o pior, ele era tão arrogante que nem tentou esconder bem. Achava que meu pai nunca desconfiaria do filho de ouro.
O que a senhora quer fazer com essas informações? Perguntou o Sr. Alberto. Respirei fundo. Vou dar uma chance para ele. Se ele devolver o dinheiro, a gente não envolve polícia. Mas se ele continuar com ameaças e mentiras, eu entrego tudo para a Polícia Federal. O Sr. Alberto assentiu, aprovando. Seu pai faria a mesma coisa. 2 semanas após a leitura do testamento, Ricardo finalmente me encontrou pessoalmente. Ele apareceu na empresa numa quinta-feira de manhã. Eu estava na sala de reuniões com o Sr. Alberto e 2 gerentes, revisando contratos. A secretária tocou o interfone. Dona Marina, seu irmão está aqui. Diz que precisa falar com urgência. Eu olhei para o Sr. Alberto. Ele fez um gesto com a cabeça. Quer que eu fique? Por favor. Ricardo entrou. Ele tinha perdido peso nas últimas semanas. Tinha olheiras. O terno estava amarrotado. Fabiana não estava com ele, notei. Ele olhou para o Sr. Alberto e disse: Eu preciso falar com minha irmã a sós. O Sr. Alberto fica, eu disse firme. O que você precisa, Ricardo? Ele puxou uma cadeira e sentou sem pedir licença. Colocou uma pasta na mesa. Eu vim falar sobre os desvios que o papai mencionou no testamento. Você quer dizer sobre os 2,1 milhões que você roubou da empresa? Ele fez uma careta. Não foi roubo, Marina. Foram adiantamentos, despesas que eu tinha direito de fazer. Eu trabalhava muito, merecia uma compensação. Compensação já estava no seu salário de 18 mil por mês. Compensação não é você usar cartão corporativo para pagar lua de mel e jantar de aniversário da sua mulher. Ele ficou vermelho. Quem te disse isso? Os documentos, Ricardo. Está tudo documentado. Papai não era bobo. E eu também não sou. Silêncio. Ricardo olhou para as próprias mãos. Quando voltou a falar, a voz estava baixa. O que você quer? Eu quero o dinheiro de volta. Os 2,1 milhões. Você tem 1 ano para devolver. Pode ser em parcelas. E eu quero sua decisão final. Você fica na empresa como gerente, no salário que papai determinou, ou você pega a indenização de 200 mil e vai embora. 1 ano? Marina, eu não tenho 2 milhões. Então vende o apartamento. Vende o carro. Fabiana tem aquelas joias caras todas. Vende, mas devolve o que você roubou. E se eu não devolver? Eu o encarei nos olhos. Aí eu vou na Polícia Federal com tudo. E você sabe o que acontece com quem desvia dinheiro de empresa, Ricardo? Cadeia. De verdade. Não é ameaça, é consequência. Ele respirou fundo, tremendo. Você mudou. Não, Ricardo. Eu sempre fui assim. Você que nunca me viu de verdade. Ele abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Depois de um longo minuto, ele pegou a pasta da mesa. Eu vou devolver. Vou vender o que precisar e devolver. E eu vou ficar na empresa. Preciso do salário. Então você trabalha para mim agora. E trabalha direito. Sem privilégios, sem desvios, sem mentiras. Qualquer deslize, você está fora. Entendido? Entendido. A palavra saiu como um sussurro derrotado. Pode ir. Ele se levantou e foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta e, sem se virar, disse: Você sabe que a Fabiana vai me deixar por causa disso, não sabe? Eu não senti pena. Se ela vai te deixar porque você perdeu dinheiro e poder, Ricardo, ela nunca te amou de verdade. Ela amava o que você representava. Ele assentiu devagar e saiu. Senhor Alberto me olhou com respeito. Sua mãe ficaria orgulhosa, Dona Marina. E pela primeira vez em meses, eu sorri de verdade. A previsão sobre Fabiana estava certa. 3 semanas depois, ela pediu divórcio. Ricardo apareceu na empresa visivelmente destruído, mas cumpriu o trabalho. Ele começou a devolver o dinheiro em parcelas de 50 mil reais por mês. Vendeu o Audi, vendeu várias coisas da casa e trabalhou. Pela primeira vez na vida, Ricardo teve que trabalhar de verdade, sem rede de proteção, sem papai para elogiar, sem poder para ostentar. Eu assumi a empresa com a ajuda do Sr. Alberto e de uma consultoria de gestão que contratei. Fiz 3 cursos intensivos de logística e administração. Li tudo o que consegui sobre o mercado. Passei meses aprendendo cada detalhe, cada processo, e descobri algo surpreendente. Eu era boa nisso, muito boa. Tinha a visão estratégica do meu pai e uma atenção a detalhes que Ricardo nunca teve. Em 6 meses, aumentei a lucratividade da empresa em 18%. Em 1 ano, tínhamos 2 novos contratos grandes e uma expansão para o Nordeste. Ricardo continuou trabalhando como gerente. Com o tempo, a raiva dele se transformou em algo diferente. Não era exatamente respeito, mas era aceitação. Ele parou de me sabotar, parou de espalhar mentiras, simplesmente trabalhou.
Nunca fomos próximos de novo, mas aprendemos a conviver profissionalmente. A família toda teve que engolir a realidade. A tia Célia parou de me ligar quando percebeu que eu não ia mudar de ideia. Alguns primos tentaram puxar saco, mas mantive distância. Eu não precisava de família falsa. 6 meses depois da leitura do testamento, recebi um envelope pelo correio. Não tinha remetente, mas reconheci a letra da Fabiana. Dentro tinha uma carta curta. Marina, eu te subestimei. Achei que você era fraca, que era só a filhinha coitada que cuidava do papai. Mas você planejou tudo, não foi? Você manipulou o velho para te dar a empresa. Eu quase amassei a carta e joguei fora, mas continuei lendo. Você ganhou. Parabéns. Mas saiba que você destruiu meu casamento. Ricardo é um homem quebrado agora. Espero que você consiga dormir à noite sabendo disso. Eu não respondi à carta, mas guardei ela numa gaveta, junto com a carta do meu pai. Porque eu queria lembrar de 2 coisas. A opinião que Fabiana tinha de mim antes, fraca, manipulável, e a verdade que ela nunca entendeu. Eu não manipulei nada, apenas deixei que a verdade viesse à tona. Meu pai viu quem nós realmente éramos. Ele viu Ricardo desviando dinheiro, mentindo, usando a empresa como banco pessoal. E viu eu cuidando dele com amor, sem pedir nada em troca. A reviravolta não foi eu manipulando meu pai. A reviravolta foi meu pai finalmente enxergando a verdade. Hoje, 2 anos depois, a Transbraga Logística vale 31 milhões de reais. Contratei mais gente, modernizei os processos, fechei parcerias estratégicas. Ricardo ainda trabalha comigo. Ele já devolveu 1,4 milhão dos 2,1 milhões. Cumpre as parcelas rigorosamente. Nosso relacionamento é profissional, frio, mas funcional. Ele nunca pediu desculpas pelas humilhações, mas também nunca mais me desrespeitou na frente dos outros. Fabiana casou de novo, com um empresário mais velho. Vi no Instagram dela. Ela posta fotos em viagens caras, sempre com legendas sobre recomeços e encontrar alguém que te valoriza. Não sinto nada quando vejo, nem raiva, nem satisfação. Só nada. Minha vida mudou completamente. Saí da casa que era do meu pai, agora minha, e comprei um apartamento moderno perto do escritório. Voltei a estudar, fiz um MBA em gestão empresarial. Conheci pessoas novas, fiz amigos de verdade. E pela primeira vez na vida, aprendi a colocar limites. Aprendi a dizer não. Aprendi que eu não devo lealdade a quem me desrespeita, mesmo que sejam família. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo de ter sido tão dura com o Ricardo, se eu não devia ter dividido a empresa para manter a paz familiar. E minha resposta é sempre a mesma. Paz não é você se anular para agradar quem te maltrata. Paz de verdade é você se respeitar e exigir que os outros te respeitem também. Meu pai me ensinou isso da forma mais poderosa possível. Ele me deu a empresa não como presente, mas como reconhecimento. Reconhecimento de que eu tinha lutado, cuidado, amado, sem esperar retorno. E ele me deu as ferramentas para me proteger. O testamento blindado juridicamente, os documentos que provavam os desvios do Ricardo e a liberdade para escolher o que fazer com tudo isso. Eu poderia ter destruído meu irmão, poderia ter ido na polícia, feito escândalo público, arruinado a reputação dele completamente, mas não fiz. Não porque ele merecia piedade, mas porque eu não queria ser definida pela vingança. Quis justiça, consequências, limites, mas não quis destruição. Ainda visito o túmulo do meu pai todo mês. Levo flores, limpo a lápide, sento ali por meia hora e sempre sussurro: obrigada por ter me visto, pai. Obrigada por ter confiado em mim quando ninguém mais confiou. A maior reviravolta da minha vida não foi herdar 22 milhões de reais. Foi descobrir que eu sempre tive valor, sempre tive capacidade, sempre tive força. Apenas ninguém, nem eu mesma, tinha percebido. Até que meu pai, nos últimos meses de vida, abriu os olhos e enxergou a verdade. E essa verdade mudou tudo. Hoje, você ouviu minha história de como fui humilhada pela minha própria família durante anos e como meu pai, mesmo depois de morto, virou o jogo a meu favor. Se você já passou pela dor de ser desvalorizado por quem deveria te amar, saiba que eu te entendo. Essa dor não passa rápido, mas ela ensina. Ensina que a gente vale mais do que os outros querem que a gente acredite. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa aquele like para me mostrar que você está comigo. Cada like me diz que histórias reais de superação importam. E se você quer mais relatos de pessoas que não aceitaram ser pisadas pela própria família, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Tem muita história poderosa vindo por aí. Me conta nos comentários. Você acha que eu fui muito dura com meu irmão ou faria a mesma coisa?
Tem alguém na sua família que te humilhou e você nunca teve coragem de enfrentar? Escreve aqui embaixo, desabafo. Às vezes, só de colocar em palavras, a gente já começa a curar essa ferida. E se você conhece alguém que está sendo desvalorizado por gente da própria família, compartilha esse vídeo. Pode ser que essa pessoa precise ouvir que está tudo bem colocar limites, que está tudo bem se defender, que está tudo bem escolher o próprio respeito acima da paz familiar falsa. No próximo vídeo, eu vou contar a história de uma mulher que descobriu que o marido estava desviando dinheiro da empresa que ela tinha construído sozinha. Você não vai querer perder essa. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. De verdade. Sua presença aqui, o tempo que você dedicou para ouvir minha história, isso importa. Você importa. Até o próximo relato. E lembre-se, você vale mais do que te fizeram acreditar.